Beleza. Fala, galera, tranquilo, Lobão na área. Estamos aqui para mais uma aula do 9º ano. Vamos falar sobre o continente asiático, especialmente os aspectos físicos, os aspectos naturais, beleza? Então, essa aula de hoje são os aspectos físicos do continente asiático. Vamos lá? Primeira coisa, aqui nós temos, então, um mapa mostrando a Ásia. A Ásia é o maior continente, é o maior em extensão. Ele é recheado de penínsulas, que são essas faixas de terra que estão partindo do continente, como, por exemplo, o Oriente Médio, a Península Arábica, como, por exemplo, a Península do Indostão, a Indochina, a Península da Coreia. Sem contar também que a Ásia possui uma grande quantidade de ilhas e arquipélagos, muitos deles de origem vulcânica, tá? Muitos deles de origem aí, entre duas ou mais placas tectônicas. Então, o continente asiático ele é muito extenso, ele possui várias penínsulas, várias ilhas, né? Mares fechados, né? São lagos, e você vai ter um relevo muito diversificado, com elevadas cadeias de montanhas e com áreas de depressão absoluta. Posição geográfica. O continente asiático possui 44 milhões de quilômetros quadrados, representando o maior continente da Terra, e possui 30% das terras emersas. Tá? Então, 30% dos continentes é Ásia. Fisicamente, o continente asiático é formado por um único bloco de terra, a Eurásia, formado pela Europa e a Ásia. É como se a Europa fosse uma península da Ásia, uma extensão da Ásia, mas há uma divisão aí histórica, uma divisão cultural, né? E eles usam como aspecto natural os montes Urais, o Mar Cáspio, para poder dividir os dois continentes. Mas, se eu for observar, eles estão interligados. Em sua totalidade, a Ásia localizada no hemisfério norte, desde o Círculo Polar Ártico até a linha do Equador. Então, o continente asiático está ao norte do Equador, tá? Então, em sua totalidade. Uma pequena parte do continente apresenta-se no hemisfério sul, mas é apenas algumas ilhas, tá? Muito pouco mesmo. No sentido leste-oeste, o continente apresenta-se no hemisfério oriental e uma pequena parte no hemisfério ocidental. Então, basicamente, a Ásia está no nordeste do mundo. Em relação ao Equador e Greenwich, ela está quase que integralmente no norte, quase que integralmente no leste. Então, se eu for pegar a Terra e dividir a Terra em 4 partes, Nordeste, Noroeste, Sudeste, Sudoeste, né? Uma dessas partes aí você vai ser quase que totalmente a Ásia, que é o norte e o leste ao mesmo tempo. Continuando aqui, né, você tem um outro mapa da Ásia, mostrando aí, então, né, de uma outra forma de análise, onde você vai ver uma projeção cônica, né, evidenciando aí, né, a relação da Ásia com a Europa, com a África, né, e com o Oceano Pacífico. Deixa eu organizar aqui. Beleza. Vamos ver, então, alguns aspectos naturais. Primeira coisa, clima, relevo e distribuição da população. A diversidade climática se dá pela grande extensão do continente asiático, tanto no sentido norte-sul quanto no sentido leste-oeste. É claro que o sentido norte-sul é aquele que vai dar a melhor distribuição de climas, já que o clima varia bastante de acordo com a latitude. Então, no extremo sul da Ásia, você vai ter regiões de climas mais quentes e chuvosos, né? E no extremo norte, clima polar gelado. Como você vai ter alguns acidentes geográficos que vão impedir a penetração de umidade para o interior da Ásia, você vai ter áreas muito secas, muito áridas, né? Que você vai ter posteriormente aí, por exemplo, a cordilheira do Himalaia. Os fatores que vão influenciar essa dinâmica vai ser a disposição do relevo e a atuação de massas de ar.
Isso vai gerar, então, uma grande diversidade climática e o aparecimento dos desertos, através do chamado efeito orográfico, onde você tem uma enorme cadeia de montanhas que vai impedir a penetração da umidade para o interior. Beleza? Então, olha só. Aqui eu vou ter, então, um mapa mostrando os climas da Ásia. Tá? Percebe-se que no extremo sul da Ásia você vai ter o clima equatorial vermelho, tá? E nas regiões próximas ao litoral você vai ter o tropical úmido, né? Que é chamado também de clima de monções, onde você vai ter o verão extremamente chuvoso e o inverno extremamente seco. Nas regiões mais anteriores você vai ter o tropical seco, né? Porque há uma dificuldade da penetração de umidade. E mais no interior você vai ter o clima desértico. Esses são os climas mais quentes, tá? Os climas temperados você vai ter o temperado continental e o temperado oceânico. O oceânico ele é mais úmido, com menor variação de temperatura. O temperado continental ele é mais seco e com grande variação de temperatura. Nele você vai ter verões muito quentes e invernos muito frios. Além disso, você vai ter os climas frios, que são os climas polares no extremo norte, e também os climas frios de montanha, né, por conta aí das cordilheiras, como do Himalaia e o Cáucaso. O relevo do continente asiático se divide em 3 grandes formações geológicas: planícies, planaltos e áreas, né, desgastadas de desertos. As planícies abrangem uma boa parte do território norte do continente, mas ao sul as planícies limitam-se ao vale dos grandes rios asiáticos. Então, no norte você vai ter extensas áreas de planícies, como a Sibéria, por exemplo, e ao sul você vai ter no litoral e junto, né, aos rios, à margem dos rios. Os planaltos abrangem toda a porção central do continente, da Ásia Ocidental, né, você vai ter lá o planalto do Irã, até a Ásia Oriental, que é o plano da Manchúria, na China. Então, você vai ter na porção central bastante planaltos, na porção norte e no extremo sul, mais áreas de planícies, né? E você vai ter também aqueles acidentes, né? Aquelas montanhas lá, do choque de placas tectônicas. Os desertos localizam-se próximo às grandes cadeias de montanhas, como o grande deserto de Gobi, o deserto mais frio, né? O deserto de Taklamakan, na China, próximo à cordilheira do Himalaia. As grandes altitudes localizam-se na região central do continente, representada pela cordilheira do Himalaia. Temos também uma vasta área de deserto no Oriente Médio, o deserto arábico. Então, aqui você vai observar, né, o mapa, né, da altimetria, aonde as cores mais escuras são as áreas mais elevadas, as cores mais claras são as áreas mais baixas, né? E na água também, pessoal. Na água já é o contrário. Mais claro é mais raso e mais escuro é mais profundo. Então, você percebe aqui que você tem uma elevada cadeia de montanhas chamada Cordilheira do Himalaia, na sua porção central, mostrando que houve um choque, né, entre a placa indo-australiana, aqui o Indostão, chocando-se com a placa euroasiática. Além disso, você vai ter também aqui o Cáucaso, na região, né, já em contato com a Europa, né, uma cadeia de montanhas também, mas especialmente a Cordilheira do Himalaia. No extremo norte você vai ver áreas de planícies, no extremo sul também, e no Vale dos Rios, como por exemplo os rios Tigre e Eufrates aqui na Mesopotâmia, né, o rio Indus no Paquistão, o rio Ganges na Índia, o rio Mekong na Indonésia, o rio Azul na China, né? Então são vales de grandes rios. Perceba que essa formação aqui, ó, chamada Montes Urais, é o limite físico entre Europa e Ásia, tá? Então, a oeste dos Montes Urais você vai ter a Europa, a leste você vai ter a Ásia. Você vai pegar os Montes Urais aqui, o Mar Cáspio e o Cáucaso vão ser os divisores entre o continente
asiático e o continente europeu. Pega então Montes Urais, Mar Cáspio, Cáucaso e aqui o Mar Negro também, né? É um divisor natural aí entre Europa e Ásia. Uma coisa muito importante, muito característica do continente asiático é o clima chamado de monções, que acontece devido a essa grande cadeia de montanhas, que vai impedir a circulação de ar entre o interior da Ásia e o litoral, fazendo, né, um processo de grande chuva durante o verão e de grande estiagem durante o inverno. Então, você vai ter aí esse processo de extremos muito grandes. Tá? Então, o clima de monções resulta da atuação das massas de ar que se deslocam do continente para o oceano e também do oceano para o continente. Na Ásia, esse fenômeno apresenta-se principalmente nas porções sul e sudeste do continente, na Ásia Meridional e no sudeste asiático. Durante os meses de inverno, as massas de ar secas deslocam-se do continente para o oceano, deixando o momento lá bastante seco, o tempo fica muito seco. Porém, durante o verão, você vai ter o contrário, né? A umidade vindo do mar e trazendo grandes chuvas. No fim da primavera, as massas de ar oceânicas carregadas de umidade começam a atingir o continente, provocando as chuvas, são as chamadas monções de verão. Então, é muita chuva no verão, chuva que inunda, que gera até muitos transtornos aí. Você vai ter reconhecidamente essa região como uma região de inundação. Se for observar durante o verão e você vai ver muitas reportagens na Índia, né, sobre esse processo de chuvas e tudo, inundações das plantações e tal. Vai ter aquele caso daqueles jovens na Tailândia que estavam numa caverna, a caverna encheu rapidamente, eles ficaram presos, né? Então, tem sempre esse processo assim, tá? Essas chuvas alimentam os grandes mananciais hídricos e influenciam na agricultura da região. No entanto, essas chuvas torrenciais provocam grandes inundações e grandes perdas materiais e humanas. Por mais que eles saibam o que vai acontecer, eles estão preparados para isso, né? As inundações são muito fortes, tá? Então, olha só, você tem aqui essa relação entre o inverno e o verão. No inverno, você vai ter a alta pressão no continente, fazendo com que o vento se desloque do continente para o oceano e impedindo a formação de umidade. Então, o inverno é bastante seco, frio e seco, e aí durante a madrugada congela bastante, porque não tem nem um pouco de opção de calor ao longo do dia, por conta dessa sequidão. Mas o verão é muito quente e muito chuvoso, né? Então, essa dinâmica dos ventos vai determinar aí a região das monções, que pega de novo a Ásia Meridional e o Sudeste Asiático. A diversidade climática vai influenciar na distribuição populacional. Então, você vai ter aí uma variedade climática, né? E nas regiões de climas mais agradáveis, você vai ter... Nas regiões de climas mais agradáveis, você vai ter uma população mais densa. Nas regiões de climas inóspitos, como, por exemplo, o frio de montanha e as regiões desérticas, você vai ter vazios demográficos. Há também aquelas áreas que você vai ter muita chuva, muito calor e chuva, que tem florestas tropicais, né, na Indochina, no Sudoeste Asiático, e também vai ser um limitador aí da quantidade de pessoas, especialmente naquela região. Mas, em um todo, você vai ter, né, nesse Sudeste Asiático, um grande formigueiro humano. Tá? Então, as maiores concentrações populacionais encontram-se nas grandes planícies de clima tropical e equatorial, como, por exemplo, a planície chinesa e a do Ganges. E nas regiões mais ao norte, né, na Sibéria, região mais congelada, ou então no alto das montanhas, ou então nas áreas desérticas, você vai ter grandes vazios demográficos. Então, o tipo de relevo, o tipo de clima vai explicar um pouquinho a distribuição
populacional. E também, né, a concentração que acontece. Se você for observar aqui na Ásia, você vai ter no sul e sudeste da Ásia uma grande concentração populacional. Você tem mais pessoas dessas duas áreas, que é a IB, do que no resto do mundo. Mas quando você olha na Cordilheira do Himalaia, então no deserto arábico, ou então no norte muito gelado, você vai ter vazios demográficos. Então, a população da Ásia é muito mal distribuída. Em algumas áreas é muito concentrada, em outras áreas é um grande vazio demográfico. Vegetação original e impactos ambientais da Ásia. A diversidade climática e a disponibilidade do relevo criam variações nas formações vegetais do continente asiático. Você tem uma relação muito grande entre o clima e a vegetação. Nas regiões mais quentes e úmidas, você vai ter florestas, né, como a floresta equatorial. Nas regiões quentes e secas, você vai ter as áreas de deserto. Nas regiões polares, você vai ter a tundra. Nas regiões temperadas, você vai ter a taiga. Então, a vegetação ela vai se relacionar com o tipo climático. Tá? Então, ao norte, nas áreas de clima polar e frio, nós temos a floresta boreal, também chamada de taiga, ou floresta de conífera, que abrange toda a área da Sibéria, apresentando-se bastante modificada pela ação madeireira, visto que, né, a indústria madeireira gosta muito desse tipo de árvore, que cresce muito, que tem grandes altitudes, né, e que é um processo de vegetação simplificada. Se você for observar, você vai ter poucas espécies diferentes. Tá? Então, você vai ter abetos, cedros e carvalhos utilizados para a indústria de móveis e indústria também de papel e celulose. Então, ao norte da Ásia, você vai ter, né, um clima temperado, um clima mais frio, e nesse clima você vai ter a vegetação da taiga. Nas áreas mais ao sul, apresentam-se as florestas equatoriais e tropicais, também bastante devastadas pela ação do homem, que explora a biodiversidade existente nessas formações vegetais. Lembrando que é no sul que você vai ter o grande formigueiro humano, a população, ela, né, para ocupar aquele espaço, ela destruiu a vegetação original. Podem ser apontadas algumas causas para o processo de desmatamento, como, por exemplo, o aumento da exploração das espécies vegetais, a expansão da agricultura e da pecuária e a utilização do agente laranja, né, que é um elemento químico que vai degradar e que vai destruir, utilizado durante muito tempo naquela região. O agente laranja foi um desfolhante químico usado durante a Guerra do Vietnã por soldados norte-americanos para localizar tropas inimigas sobre a copa das árvores. Então, esse elemento químico foi utilizado no momento de guerra, né, já que o inimigo norte-americano estava escondido no meio da floresta, e isso, infelizmente, né, gerou uma grande degradação ambiental. Então, é um exemplo, né, de degradação ambiental ocorrido na Ásia, tá? Isso nos anos 60 e início dos anos 70. Outro caso de grande impacto ambiental que a gente pode destacar no continente asiático é o caso do Mar de Aral. Tá? O Mar de Aral é um lago de grande salinidade, é um mar interno que foi muito degradado devido ao processo de irrigação que ocorreu nos rios que alimentavam esse mar. Então, você vai ter, então, essa água sendo desviada para projetos agropecuários, e aí o lago deixou de ser alimentado e ele foi secando, secando, secando. Tá? O Lago Salgado de Aral é um manancial hídrico de 67 mil quilômetros quadrados, localizado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, na Ásia Central, que nas últimas décadas vem registrando uma diminuição do volume da sua lâmina d'água. Né? Então, o Mar Geral ele foi rapidamente destruído devido à ação do homem, que desviou a água dos rios que o alimentava para projetos agropecuários. Vamos agora, então, falar sobre o relevo do continente asiático. Ele é caracterizado por apresentar montanhas antigas e recentes, planaltos, planícies e depressões. As montanhas mais antigas são chamadas montes rurais, antigas e mais desgastadas. Tá?
é o limite físico entre a Ásia e a Europa. As montanhas novas, aquelas do choque de placas tectônicas, né, da era cenozoica, estão situadas à cordilheira do Himalaia, onde o ponto culminante, o Everest, é considerado o teto do mundo, a região mais alta de todo o mundo, situada na fronteira entre a China e o Nepal, com 8.850, 8.890, aproximadamente metros de altitude. Então, é o pico mais elevado da Terra, situado aí no continente asiático. As depressões também são encontradas no continente asiático, né, como, por exemplo, no Mar Morto, entre os mares Aral e o Mar Cáspio. Então, o Mar Morto é uma região de depressão absoluta abaixo do nível do mar. Aqui eu estou mostrando imagens de pessoas do Mar Morto. A salinidade é tão grande, né, que você não consegue mergulhar. É muito difícil você mergulhar. Então, qualquer um que não sabe nadar consegue brincar lá. Você deita rapidamente e você flutua, você boia facilmente. Clima e vegetação. O continente asiático ocupa desde as mais baixas latitudes, próximas ao Equador, até as mais altas latitudes, próximas ao Polo Norte. Essa localização vai favorecer diferentes tipos de clima e de vegetação. Outros fatores que vão influenciar a altitude, a maritimidade, aquele negócio das monções, né? As correntes marinhas, especialmente aí no litoral leste da Ásia, a continentalidade, né? As regiões mais anteriores são mais secas, e a atuação das massas de ar. Então, vamos aqui ver um retrato das paisagens que a gente pode encontrar na Ásia. Nós temos a taiga, também chamada de floresta boreal ou floresta de coníferas. Esta é uma região onde você vai ter invernos longos e rigorosos. A árvore predominante, né, é o pinheiro, é essa aí, que vai conseguir sobreviver em regiões mais frias, né? Quando ela está cheia de neve, esse formato de cone faz com que a neve consiga escorrer e o peso da neve não quebre a árvore, né? Então, é uma árvore adaptada à região mais fria. É uma vegetação homogênea, com um pouco de diversificação, muito cobiçada, muito usada na indústria de papel e celulose, na indústria madeireira, né? Então, você vai ter aí um grande processo de desmatamento nessa área, né? Mas, como ela é uma espécie pouco variada, né, o reflorestamento fica muito mais fácil. Nos climas áridos e semiáridos, né, que você vai ter principalmente no Oriente Médio, você vai ter então, uma vegetação muito escassa, muito simplificada, restrita apenas a regiões onde você vai ter umidade. O pessoal chama de oásis, né? Então, a chuva é muito escassa e irregular, a vegetação é pobre e descontínua, você vai ter, então, algumas ilhas de vegetação no meio do deserto, e é formado por gramíneas, conhecidas como estepes. Temos também o clima equatorial, que acontece no sul e sudeste do continente asiático. Tá? As temperaturas são altas o ano todo. No verão, os ventos das monções provocam um aumento das chuvas. Então, você vai ter regiões de floresta equatorial no continente asiático. Temos também o clima frio de montanha, aquele que, né, é frio o ano todo, devido às elevadas altitudes. Ocorre no Tibete ao longo do Himalaia, onde é possível sentir a influência da altitude, vai ser frio no todo, e das massas de ar. A vegetação é formada por coníferas que ocupam os vales. Essa vegetação, pessoal, é muito diversificada ao longo da altitude. De que você vai subindo, ela vai ficando mais simplificada. De que você vai descendo a montanha, ela vai ficando mais diversificada. Temos também o clima temperado, onde você vai ter a floresta temperada, que é um pouco mais diversificada que a taiga, né? E que é muito adaptada às chamadas 4 estações do ano. Você tirar foto durante 4 momentos diferentes, né, intercalados, você vai perceber uma grande mudança na paisagem. Tá? Acontece no nordeste da China, onde aparecem florestas decíduas que perdem as folhas durante o outono e o inverno. Tem também no Japão bastante dessa floresta. Tá? Hidrografia, a Ásia apresenta grandes rios de grande extensão, com um regime complexo que recebe água da chuva e do gelo. Então, você vai ter aí, pessoal,
os Himalaias, né, como sendo um grande início, né, um grande fornecedor de água. E aí os rios da região vão depender bastante desse degelo da água, né, do alto da Cordilheira dos Andes. Os rios principais que correm para o Oceano Glacial Ártico são o Obi, Lenisei e Lena. Então, os rios que correm para o norte, eles são pequenos de pouca importância. Destaca-se aí o Obi, Lenisei e Lena. Já para o sul, você vai ter rios muito importantes, como o rio Tigre, Eufrates, o rio Jordão, o rio Indus, o Ganges, o Mekong, né? O rio Yangtze, também chamado de azul, e o Hanhu, também chamado de rio amarelo. Continuando aqui falando de clima e vegetação, nós vamos ter aqui o clima subpolar, que vai ocorrer na Sibéria, onde vai ter verões curtos e amenos. E aí, durante o verão, musgos e líquens vão surgir, vegetação rasteira, né, chamado de tundra. Então, né, na região subpolar, você vai ter uma vegetação muito simplificada que só ocorre, né, durante poucos meses do ano, no período do verão. E aí, quando você vai mais ao norte, aí é tanto frio que nem a tundra vai ter. Beleza? Então, essa foi uma revisão aí sobre o continente asiático, onde nós temos os principais elementos físicos, né, para poder fazer, então, uma boa revisão para a prova. Tranquilo? Beleza.